Fala galera, estamos aí para falar um pouquinho do Cruzeiro, né? Depois desse resultado pífio contra o Flamengo, e aí já começa falando exatamente sobre o resultado, né? Um resultado que a gente até não se surpreenderia, né? O Cruzeiro perder para o Flamengo, comparando os dois elencos, os investimentos, a gente até entenderia, né? Mas a gente sempre espera a vitória do Cruzeiro, obviamente. Mas da forma que foi, com duas falhas bizonhas de dois defensores do Cruzeiro, e depois com uma entrevista ridícula do Ronaldo Fenômeno, a gente fica totalmente revoltado, né? O título do vídeo é o Cruzeiro... Aliás, o Ronaldo não merece a torcida, o Cruzeiro sim. E a gente vai falar exatamente sobre essa entrevista do Ronaldo Fenômeno ontem, cobrando ali, inclusive, a imprensa, né? Cobrando o torcedor e a imprensa, e não cobrando quem ele deveria cobrar, né? Principalmente são os dirigentes e depois, obviamente, os jogadores do Cruzeiro Esporte Clube, né? Da SAF, aliás. A diretoria do Cruzeiro não conseguiu montar um bom elenco, não conseguiu nem na primeira janela e nem na segunda janela. E aí contratou jogadores com rendimento baixíssimos, como Matheus Vital, Wesley, Neres, Lucas Oliveira já estava no elenco, foi mantido, não tem nível para jogar uma Série A, e isso ficou comprovado, além de inúmeros outros jogadores, né? Felipe Machado, enfim. E aí, agora o Cruzeiro precisa mais do que nunca do torcedor para tentar com que esse torcedor faça em casa o Cruzeiro conquistar pontos nessa luta contra o rebaixamento. E aí o Ronaldo vai numa entrevista e fala mal exatamente do torcedor, né? Cobra o torcedor, e esse torcedor do Cruzeiro não pode ser cobrado de forma alguma, porque desde o rebaixamento do Cruzeiro em 2019, quando começou a disputa da Série B em 2020, o torcedor jamais abandonou essa equipe do Cruzeiro. Se a gente for buscar em números, o torcedor do Cruzeiro sempre esteve no estádio, né? Obviamente que durante a pandemia não tinha como, estádios fechados, muitas vezes sem jogos também. Mas o ano passado foi uma prova disso, esse ano foi uma prova disso. Se a gente pegar os números do Cruzeiro no Mineirão neste ano, falando em público, o menor público do Cruzeiro foi atuando contra o Fortaleza, né? Quando a gente teve 28 mil presentes no Mineirão. A gente tem todos esses números e a gente olhando, é surreal você ouvir e tentar aceitar o que o Ronaldo Fenômeno disse. E aí o torcedor fica revoltado e com certeza vai ter críticas a mim também, né? Acho que muita gente discorda da opinião. Tô vendo uma movimentação de alguns torcedores. Vamos deixar os estádios vazios, né? Quando o Cruzeiro jogar como mandante, independente de ser o Mineirão ou o Independência. Mas isso não pode acontecer. O Ronaldo, ele realmente não merece o torcedor em campo apoiando o time dele. Os jogadores também não merecem, mas o Cruzeiro Esporte Clube, né? O nosso time, ele merece, porque se o Cruzeiro cair, quem vai sofrer, na verdade, somos nós, né, torcedores. Então a gente não é que a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente não tem como entrar em campo e jogar também, até porque não tem qualidade, nem tem como isso acontecer, né? A gente ajuda nas arquibancadas da forma que a gente pode. Então é a forma que a gente tem que continuar ajudando o Cruzeiro. Eu tento entender quem pensa de outra forma, que não deve mais ir ao estádio depois da entrevista do Ronaldo, mas se a gente fizer isso, a gente está abandonando o nosso time, né? Então isso não pode acontecer de forma nenhuma. Mesmo você discordando do Ronaldo, mesmo discordando do Paulo André, do Pedro Martins, seja quem for, Gabriel Lima, o Cruzeiro, ele precisa ter sempre o apoio do seu torcedor, né? Eu sempre acompanho um cara que eu gosto muito, é o João Paulo Big. Ele, por muitas vezes, a torcida até chama de maluco por algumas coisas que ele fala ou posta, mas eu concordo muito com o fanatismo dele, acho que é isso mesmo. A gente tem que apoiar sempre, a gente não pode abandonar o Cruzeiro, porque independente de quem esteja na direção ou em campo, essas pessoas vão, né, e o Cruzeiro fica. A gente tem que apoiar o nosso time. Aliás, a gente aprendeu, né, amar foi o time, não foi jogador e nem dirigente. Então a gente tem que torcer e apoiar sempre o Cruzeiro Esporte Clube. Estamos a 1 ponto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada não é só o Cruzeiro que tem jogo difícil. O Cruzeiro tem um clássico pela frente. Mas equipes que estão na zona de rebaixamento também terão jogos complicados, né? Como o caso do Vasco, que enfrenta o próprio Flamengo, que venceu agora o Cruzeiro. Então um clássico carioca, tudo pode acontecer. E a gente fica na torcida para que o Cruzeiro busque uma vitória diante do Atlético. Clássico, tudo pode acontecer. E se não acontecer, a gente torce contra todo mundo para também o Cruzeiro não entrar nessa zona de rebaixamento.
nesta rodada. E é a minha opinião, quis gravar e postar esse vídeo para falar para vocês aí, pelo menos na minha visão, né? A gente não deve abandonar o Cruzeiro, deixar de ir em jogo, né? Quem puder, obviamente, porque a gente sabe que tem questões financeiras, de logística, mas quem puder que vá ao estádio, continue indo, aliás, ao estádio, porque independente dessa entrevista do Ronaldo, como a gente disse, ele não merece a torcida, mas o time merece sempre. O Cruzeiro merece o apoio do torcedor para tentar manter esse gigante na primeira divisão. Então, esse aqui é apenas um vídeo falando um pouquinho dessa entrevista do Ronaldo, meio que um desabafo. Se você gostou do vídeo, siga acompanhando o Diário Celeste aqui todos os dias, se inscreve no canal, deixa o gostei, comenta aí a sua opinião sobre isso também. Se for contrária, pode comentar também, não tem problema nenhum.